Hola, muy buenos días y bien. Oi, bom dia, bem-vindos ao webinar da Organização Pan-Americana da Saúde em colaboração com a Associação Internacional de Cuidados Paliativos sobre acesso universal aos cuidados paliativos, pacotes de cuidados paliativos essenciais e ampliados para adultos e crianças. Eu sou Silvana Luciani, chefe de unidade de doenças não transmissíveis aqui em Washington, DC, na OPAS. E estou aqui hoje acompanhada dos meus colegas da OPAS e da Organização Internacional de Cuidados Paliativos. A sessão de hoje será em inglês, espanhol e português. Temos interpretação simultânea. Só tem que escolher a língua no botão que diz interpretação. A sessão queremos que seja muito interativa. Queremos ouvir vocês, ouvir seus nomes, sua filiação no chat, colocar suas perguntas, comentários na secção de Q&A e que tenhamos todos uma boa sessão hoje. Estamos muito contentes de ter essa sessão hoje sobre a expansão do pacote essencial de cuidados paliativos, inicialmente lançado pela comissão do Lancet e do pacote da OMS para crianças, que descreve muito bem os medicamentos, recursos humanos, equipes e suministros essenciais para os cuidados paliativos. Então, aí no webinar apresentaremos os pacotes essenciais e ampliados de cuidados paliativos para adultos e para as crianças e todos os recursos que temos disponíveis desde a OPAS e Associação Internacional de Cuidados Paliativos para fortalecer os serviços de cuidados paliativos. Temos umas palavras de boas-vindas do nosso diretor Enzo Hennes, diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental. Lamentavelmente, ele tinha outro compromisso não previsto e mandou as suas palavras de boas-vindas só para agradecer à Associação Internacional de Cuidados Paliativos pela colaboração, pela liderança e compartilhar conosco na OPAS trabalho todo que está fazendo para a integração de cuidados paliativos dentro do fortalecimento dos serviços de saúde e para garantir que na região da América Latina e no Caribe, as pessoas todas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, tenham acesso a cuidados paliativos de qualidade e com cobertura universal. Então, Dr. Anson Hemes envia suas palavras de boas-vindas e obrigada à Associação Internacional de Cuidados Paliativos. Bom, para começar a sessão hoje, vamos começar com uma apresentação, a primeira sobre a detecção de cuidados paliativos no fortalecimento dos sistemas de saúde. Queria convidar a doutora Afsan Badelia, professora da Universidade de Purdue e membro da Organização Internacional de Cuidados Paliativos. Muito obrigada, Silvana. Bom dia. For some time in a collaboration that has been only growing over the years between IHPC and PAHO. Are you able to see my slides okay? Yes. Perfect, excellent. So as Silvana mentioned, I will be discussing a bit about the opportunity to integrate palliative care into health systems and how the integration of palliative care is synergistic with the goals of system strengthening. So we are at a crossroads at the heels of a pandemic, 4 years shy of the 2030 target of achieving universal health coverage worldwide. There have been achievements to date, largely with a focus on progressive universalism, so the expansion of the types of services, the interventions that are covered across different population groups, and the proportion of costs that are covered to minimize financial hardship for populations worldwide. However, a key focus that has remained neglected
and is a cornerstone of the UHC agenda is palliative care. And so when we think about minimizing coverage gaps, I want us to pause to consider that progress UHC will be stymied unless we take a moment to and intentionally examine what the opportunities are for coverage of care across the full continuum of care and across the life course. Palliative care is, as I mentioned, a core component of the UHC agenda, yet it is limited in health systems performance assessment. One of the key indicators that is used to track progress on UHC, the UHC index, does include a particular indicator related to availability of oral morphine in facilities at all levels. However, this is only a starting point to effectively assess the progress on palliative care and in turn, progress towards achieving universal health coverage. Let me begin and to frame our conversation today by sharing a definition, a consensus-based definition of palliative care that is utilized throughout this presentation and what will follow, particularly with my colleague, Dr. Tanya Pastrana. But palliative care is the active holistic care of individuals across all ages with serious health-related suffering due to severe illness, and especially of those near the end of life. And its key aims are to improve the quality of life of patients, their families, and their caregivers. Importantly, palliative care is critical from the point of diagnosis and as a part of comprehensive care without limiting access to treatment or curative care and through the end of life and bereavement care. This comprehensive definition is intended to address the full spectrum of services and goals of palliative care, as well as its values. Serious health-related suffering was introduced as a concept by the Lancet Commission on Global Access to Palliative Care and Pain Relief in 2018. And it is defined as suffering that is health-related when it is associated with illness or injury of any kind. And it is suffering that is serious when it cannot be relieved without medical intervention. And it comprises of various dimensions of distress, such as physical, social, spiritual, and emotional. And it is this definition that has been critical to making this shift towards ensuring that palliative care is a part of health systems performance assessment. The Lancet Commission was a group of interdisciplinary experts that were brought together to generate evidence in palliative care to address some of the gaps, eventually addressing the coverage gaps when we think about universal health coverage and achievement of UHC. And this discussion is particularly important as we are soon to mark Universal Health Coverage Day a few days from now. I want to share a bit about this journey of the Lancet Commission because it has brought to fruition many dimensions or areas of evidence that hopefully can serve as important tools to guide health systems decision-making in the Americas as well as worldwide. So the commission brought together 33 commissioners and chair, Dr. Felicia Knoll, and the late Dr. Paul Farmer, co-chair, as well as 60 co-authors representing over 25 countries. And the aim of the Lancet Commission was simple. How do we ensure that this gross injustice, this neglect of the fundamental goal of health systems, alleviation of palliative care, or should be the goal, and I'll come back to that, is appropriately tracked. And so the concept and the indicator of serious health-related suffering was developed to measure palliative care need. It is a starting point because the evidence on what the problem is can help us then generate appropriate responses. The indicator of SHS has been used to measure the global burden of SHS or palliative care need worldwide, examining in its initial phase by income group, and then later, as I'll share, some data by sex and age and other considerations. The other mandate of the commission was to develop an essential package of palliative care services and to cost that essential A package. outra questão seria introduzir pacote de E a cuidados distribuição com paliativos, analgésicos. e nesse caso se aplica o indicador DOME, que é o indicador da distribuição de opioides ou equivalentes em morfina. Por fim, desenvolver estratégias de sistemas de saúde
para expandir o acesso via PC. A partir desse ponto, chegamos ao lançamento de um hub, um centro de pesquisas, que junta várias instituições, como o IAHPC, e também pesquisadoras de mais de 15 instituições, tudo com base na UCLA. A ideia aqui é desenvolver um trabalho baseado em evidências que são geradas pelos pesquisadores e que tenha foco em uma expertise ampla, clínica, em sistemas de saúde, em economias da saúde, antropologia, ou seja, uma gama muito vasta de experiências e saberes, com o propósito comum de treinar, capacitar, gerar evidências, disseminar a tradução de políticas ou apoio ao desenho de políticas e também a análise das implicações da prática que estão dando a base dos esforços para conseguirmos um cuidado paliativo universal. Então, toda pesquisa de segmento tem como base essas recomendações que foram lançadas por esse comitê da Lancet, e o trabalho do Hub examina, entende os cuidados paliativos em 3 níveis diferentes: nível doméstico, nível regional e nível global. Ele gera relatórios sobre SHS e o DOME, e com isso eu vou compartilhar para vocês alguns dos dados que trazem para a gente evidências sobre as quais podemos calcar as ações dos governos, tanto no nível doméstico, subnacional, o peso da saúde e do sofrimento foi examinado e publicado recentemente por meio de uma série histórica de 90 a 2021, mostrando que em 1990, 42 milhões de indivíduos tinham sofrimento relacionado à saúde de nível sério. Isso se baseia em 21 condições médicas identificadas que requerem cuidados paliativos ou que geram maior quantidade de necessidade de cuidados paliativos. E também olha nessa proporção o número de indivíduos que falecem com essa necessidade. Bom, nessa série histórica, baseada em 15 sintomas, dentre os quais 11 são físicos e 4 são psicológicos, vemos que precisamos aumentar, em primeiro lugar, precisamos aumentar os nossos entendimentos de cuidados paliativos, porque esse foi uma tentativa inicial, e os resultados da série histórica, voltando, nos dizem que em 1990, 42 milhões de indivíduos, e em 2021 o número chegou a 73,5 milhões de indivíduos, dentre os quais 4,5 milhões estão na região do Caribe e América Latina. Então, a avaliação atualizada da comissão da Lancet, ela divide por sexo e por grupos etários, sejam eles 0 a 19, 20 a 49, 50 a 69 e acima dos 70, e localiza alguns pontos e tendências importantes. 80%, seja em 90 ou 2021, se concentra em países de baixa ou média renda, e vimos um aumento de 74% global na incidência do SHS entre 1990 e 2021, que é 2 vezes mais pesado na região da América Latina e Caribe. Um aumento de 35% dos indivíduos que morrem no ano de análise e o dobro para
análises urbanas. O aumento de 1990 a 2021 de SHS associados com NCDs foi imenso, sendo que as causas principais são câncer, como podemos ver com 2 gráficos em tela, e essa tem sido realmente a causa principal em todos os locais, em todos os tempos analisados. A AIDS, a doença cerebrovascular, a demência, a doença metabólica endócrina e desordens do sistema imune, com uma pequena variação que em 1990 os ferimentos, envenenamento e causas externas estavam entre as 5 causas principais e eles diminuem em direção a 2021. Tudo isso nos dá uma base para entender realmente a carga do SHS e como isso pode ser tratado nas intervenções dos sistemas de saúde, como podemos criar uma oportunidade para aliviar sofrimento desnecessário e o sofrimento que pode ser evitado. Com esse modelo da cobertura de saúde essencial universal, essas intervenções podem ser um ponto de início para que os países estabeleçam suas prioridades. Entendemos isso como uma seleção baseada em evidências de serviços de saúde que trazem o melhor retorno e ter o maior impacto. Anteriormente, muito esforço foi envidado em outras métricas ou em tratar ou diminuir a mortalidade, mas o DCP-3 foi muito intencional no seu foco em questões transversais, como os cuidados paliativos, e delineou pacotes de intervenções que têm uma relação conceitual, divididos por questão de saúde, população-alvo e o método de entrega. E o cuidado paliativo é entendido como realmente uma questão transversal, tanto na sua dimensão ética quanto no seu imperativo humanitário. Esses pacotes essenciais do DCP-3, eles têm intervenções que são custo-efetivas, implementáveis e que tratam realmente do ônus dessas doenças para a cobertura de saúde. Também o DCP-3 identificou alguns pacotes de alta prioridade que fazem parte das intervenções EUHC. Eles eram considerados, por default, como um componente essencial em aspectos particulares das pacotes de cuidados paliativos que foram desenvolvidos pela comissão e determinados como alta prioridade e o cerne central das intervenções deles. Então, não é apenas sobre controle da dor, mas também trata de preservar a dignidade dos pacientes e das suas famílias e garantir um rol explícito de direitos que podem ser cobertos através desses serviços de cuidados paliativos e contribuir dessa forma para desenvolver um modelo de pacotes que são inclusivos dos cuidados paliativos, que dessa forma as pessoas que desenham as políticas conseguem determinar quais são as intervenções priorizáveis. É preciso, claro, sempre reconhecer todas as trocas e tudo que limita abordagem. Temos que pensar nos remédios básicos, equipamentos, recursos humanos, para pensar nessa expansão progressiva para chegar à cobertura de saúde universal. A doutora Pastrana vai falar um pouco mais sobre esse desenho. Mas eu já posso adiantar que o pacote essencial já é o suficiente para aliviar esse ônus e ele é
acessível universalmente, não importa qual é o sistema de saúde. A ideia é que ele esteja disponível até 2030, sempre partindo da consideração essencial do cuidado primário como das emergências de saúde, e complementadas por intervenções que aliviam o sofrimento espiritual, social, que são aspectos críticos também desses pacotes. Então, no próximo mandato, eu vou tentar falar meio rápido agora, porque não temos muito tempo, mas voltar a isso na discussão. A ideia é que tenha financiamento público, e a Comissão Lancet olhou para alguns países de referência para fazer esse desenho. Quais são esses países? Um país de renda baixa, média e alta. Ruanda, Vietnã e México, respectivamente. E como vocês podem ver no pacote, houve uma análise de sensibilidade baseada nessa tabela em tela. E aqui vemos também lançados os preços relatados das todas as questões essenciais do pacote. E um dos exercícios principais era olhar ao custo do EUHC do pacote de cobertura central universal desenhado pelo DCP-3. E isso seria a cobertura integral. Estima-se que isso seja 2,16 per capita por ano, ou 2 a 3% do custo do pacote total em países de baixa renda. Se nós usássemos os preços reportados, podemos ver que poderia ser criada uma sinergia, e sempre considerando que o alívio do sofrimento é uma das metas essenciais da medicina, e devemos criar sistemas de saúde resilientes e com capacidade de resposta para responder às experiências vividas que têm relação com esse sofrimento que pode ser evitado ou não, e para melhorar a qualidade de vida. Nesse sentido, o cuidado paliativo é sinergístico em sua natureza, porque ele fortalece as plataformas já existentes, como plataformas cirúrgicas. Uma das questões essenciais dessas plataformas é o controle da dor. E também é uma oportunidade de fortalecer a análise da equidade na saúde através da inclusão de alguns aspectos que têm valor dito explicitamente pelos pacientes e pelas suas famílias. Isso faz parte também do plano estratégico da OPAS, com um foco em fortalecer a segurança de saúde através de sistemas de saúde mais resilientes. E esses sistemas precisam ter capacidade de dar resposta não somente às necessidades, mas também aos valores relacionados à saúde das populações. Bom, eu vou terminar com o exemplo de uma área essencial de trabalho, que é contínua e que trabalha sobre essas recomendações da Comissão Lancet, que é o acesso global aos cuidados paliativos, conhecidos como estudo GAP, que são as iniciais no idioma inglês, cujo trabalho é fortalecer o acesso aos cuidados paliativos e serviços de aliviar a dor. E a ideia aqui é sempre focar em sistemas de saúde e como fortalecê-los, com vistas ao fortalecimento da OHC relatado na Meta de Desenvolvimento Sustentável 3. O estudo inicial foca na América Latina e tem 4 áreas essenciais de trabalho. A primeira é um componente global, que se calca no trabalho feito pela comissão para criar pacotes aumentados para crianças e trazer uma diferença entre pacotes essenciais e pacotes estendidos para crianças e adultos, para que sejam aplicados no mundo todo.
O estudo também tinha pacotes de custos essenciais expandidos para adultos e crianças em 3 países de estudo, Colômbia, El Salvador e México, e uma outra área foi como colocar a saúde e o cuidados paliativos nos sistemas de saúde. Com isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, doutora Afsa e Vidala, da Universidade de Purdue e membro da Associação Internacional para Cuidados Paliativos, por nos dar a perspectiva do sistema de saúde no cuidado paliativo e seu fortalecimento, e a revisão da Comissão Lancet, que identificou que para a região do Caribe e América Latina, a necessidade dos cuidados paliativos dobrou desde 1990, ou seja, de hoje em dia, 4,5 milhões de pessoas, a maior parte das quais vivem com câncer, HIV, doenças e outras doenças que precisam de um Agora acesso vamos passar para ver mais expandido a a serviços profundidade. O que são essenciais. esses pacotes de cuidados paliativos para adultos e crianças e quais são as implementações, especialmente para a região da América Latina e o Caribe? Para a próxima apresentação, gostaria de convidar a doutora Tânia Pastrana, da Associação Internacional de Cuidados Paliativos. Doutora Pastrana. Sim, muito obrigada, Silvana, Organização Pan-Americana da Saúde, pela organização do evento e por incluir cuidados paliativos no ciclo de trabalho. Muito obrigada a vocês também por nos acompanhar com sua presença para a IHPC. É uma honra colaborar nesse espaço e apresentar o trabalho que desenvolvimos junto a múltiplos aliados, incluindo a OMS e diferentes profissionais dedicados aos cuidados paliativos. Hoje tenho o privilégio de representar o amplo grupo de pessoas para aliviar o sofrimento relacionado com a saúde. Ok, essa é a minha apresentação. Me permitiu apresentar a Associação Principal de Hospícios e Cuidados Paliativos. Somos organização global, sem fins de lucro, para o cuidado contínuo e cuidados paliativos. Trabalhamos com governos, organismos e profissionais para melhorar o conhecimento e gerar oportunidades de educação, investigação e organização no mundo. Essas são fotos compartilhadas por membros, onde se vê cuidados paliativos em diferentes lugares do mundo e lembra por que a gente faz o que faz. Na IHPC, temos mais de 1.300 membros de 155 países. Nossa visão, um mundo livre de sofrimento relacionado com a saúde. Aqui é importante lembrar os dados do APSA, da doutora Hébia, que mais de 70 milhões de pessoas no mundo experimentam sofrimento severo relacionado com a saúde, segundo as últimas estimações. Essa imagem mostra muito porque vemos que o mundo está cheio de pessoas reais. Como falou a doutora Delia, nas Américas tem mais ou menos 9,2 milhões de pessoas que tiveram algum sofrimento relacionado com a saúde, e quase a metade vivem na América Latina e o Caribe. Sabemos que muitas dessas pessoas viveram e morreram sem a possibilidade de aliviar o sofrimento. Por isso que a gente está reunido hoje. Estamos unidos nesse evento. Desde a OMS se renova cada 2 anos, desde 2017. Apresentamos uma solicitude específica para medicamentos para o alívio de dor e cuidados paliativos e foi incorporada na seção 2 desde 2015, onde diz atualizada. A lista foi atualizada pela Comissão Lancet, que foi base para os medicamentos do pacote essencial. O que é o pacote essencial? A Comissão Lancet define como insumos necessários para a provisão segura de produtos essenciais que pode se dar de forma segura na atenção primária e outros níveis, e foi desenhado para ser de um custo mínimo, mas para aliviar o sofrimento da saúde, inclusive nos sistemas de saúde mais limitados. Coloquei em espanhol porque queria que estivesse muito claro.
inclui medicamentos e equipamentos que podem se prescrever e administrar com segurança a nível primário, e pessoal também com competências adequadas para manejar. Os expertos da Organização Mundial da Saúde validaram um pacote na parte pediátrica e o conteúdo se manteve igual, basicamente com alguns ajustes. Incluye equipamientos, recursos humanos adicionales a los del paquete esencial y está pensado para responder a las necesidades de cuidado paliativo más complejas y es para implementar a medida que los sistemas de salud disponen de más recursos, especialmente en el sector público. Sus componentes deberían estar disponibles de forma equitativa y asequible para los pacientes con necesidades más complejas a lo largo del continuo de la atención. En el marco del proyecto del GAP que mencionaba Afsan, la IHPC tuvo la tarea de liderar el paquete de trabajo dedicado a la validación del paquete esencial para adultos y niños, así como el diseño de paquetes expandidos. Y hoy voy a explicarles los principales resultados de esto, pero que los pueden leer con más detalle en este artículo que está abierto al público, es de acceso abierto. Para actualizar y validar los paquetes. Para atualizar, fizemos estudo guiados pelas pesquisas em cuidados paliativos. Então, com coordenadores de especialistas de Global Health, saúde pública e cuidados paliativos. E como parte pediátrica. E elaboraram pesquisas para adultos e pediátricos com medicamentos e recursos humanos incluídos no pacote desenhado por Lancet e pela comissão Lancet. E também foi avaliado. Depois se fez um teste primário para ver que fosse muito claro e pertinente às perguntas. E, finalmente, foi traduzido para o espanhol, porque tem alguns países que base. E também se estabeleceram 2 painéis, um para adultos e outro para crianças, e para poder garantir a representação dos países por regiões e por grupos dentro do Banco Mundial. Na primeira rodada, fizemos uma avaliação inicial e fizemos novas propostas para poder incluir ou excluir. E na segunda rodada foram vistos esses itens dentro dessa rodada. E com os resultados também, aqui podemos ver a distribuição por regiões da OMS e também pela entrada no painel de adultos para a primeira e segunda rodada. E como vê, tem a participação de toda a região. E essa é a participação do painel pediátrico, liderado pela... Aqui participaram 75 pediatras do mundo inteiro. Também fizemos os processos, elaboramos uma síntese do que encontramos, e com 25 especialistas em adultos, 18 em pediatria, que realizaram esses resultados finais. E foram ajustados os pacotes essenciais expandidos segundo a recomendação. Finalmente, preparamos um relatório final, a publicação que mostrei anteriormente, e outra publicação que está com a apresentação dos resultados qualitativos. E esse foi um processo participativo global que foi expandido também, representando padrões mínimos para todos os países, especialmente para aqueles com recursos limitados, como são a maioria dos países na América Latina. Onde está meu coração? Aqui podem ver os resultados, também pela comissão Lancet, também sem mudanças, também vemos em vermelho, a partir do consenso, e também tivemos 2 níveis que foram excluídos desse pacote porque foram considerados que outros poderiam ser suficientes. E também não acrescentamos outro medicamento. Mas vocês podem ver que isso é muito exigente. E esse pessoal está disponível, e esse material está disponível para consultas e para atenção primária, para poder ter acesso. Acá temos o pacote essencial pediátrico. Aqui também se vê que fizemos algumas mudanças também. Então, partindo de um pacote essencial com todos os componentes que foram apresentados, medicamentos, equipamentos e recursos humanos.
E como isso se chama essencial, porque não pode faltar e tem que estar acessível a todas as pessoas que precisam e no lugar onde precisam. E isso está relacionado com o pacote expandido. Tem dois componentes adicionais sugeridos pelos especialistas que estão dentro do pacote essencial. O pacote expandido inclui sempre o pacote essencial. Um exemplo, a morfina oral de liberação imediata é um opioide incluído no pacote essencial. Então, no pacote expandido, segundo a necessidade e a capacidade de um país, ou de um setor, ou da instituição, pode ter outros opioides. Por exemplo, a morfina prolongada, hidromorfona, metadona, mas além do essencial. Então, o pacote essencial de adultos tem 19 medicamentos, 10 tipos de equipamentos, 10 profissionais tem, além disso, 34 medicamentos, 17 equipamentos e 7 profissionais. Esse seria o paquete essencial pediátrico com 22 medicamentos, 3 equipamentos, 7 profissionais. E o expandido, além dos essenciais, tem 37 medicamentos, 48 equipamentos e 8 profissionais. 8 profissionais adicionais. Muitos dos medicamentos essenciais que não podem faltar não estavam disponíveis, incluindo a morfina de liberação imediata e a morfina injetável, que são os pilares do tratamento da dor severa. E não estava disponível em vários contextos. E existem países na nossa região e instituições que não contam com morfina oral de liberação imediata. Então, essa é uma grande oportunidade para avançar nesse aspecto. E não basta somente que os medicamentos essenciais estejam disponíveis. É fundamental saber usar de forma adequada, especialmente no primeiro nível de atenção. Por isso, como parte do convênio com a Organização Mundial da Saúde, elaboramos esse manual para alívio da dor em atenção primária e que está junto com o GAP. E a publicação desse manual é livre de acesso, pode entrar e podem todos consultar. Então, o que fizemos? Primeiro, recopilamos o guia disponível de cuidados paliativos para que as guias possam ser baseadas em evidência e serem validadas. A partir dessas guias, um grupo de especialistas tem a informação sobre as doses iniciais, intervalo, dose máximas para cada medicamento. Depois, os outros dados foram vistos por profissionais da Organização Mundial em todo o mundo. Também fizemos o Delphi, o controle do Delphi, e também essas recomendações consensuadas foram revisadas por 23 especialistas em cuidados paliativos, clínicos, médicos, farmacologistas, que revisaram os aspectos de segurança. E o resultado, um conjunto de recomendações práticas desenhada para a atenção primária que prioriza o uso do medicamento para aliviar os sintomas. Aqui podem ver a distribuição de especialistas nos diferentes países com nível de renda e diferentes regiões do mundo. Para ser o uso mais acessível e fácil de consultar, desenvolvemos uma aplicação online. Aqui podem ver como a recomendação para uso de morfina, alguns detalhes. Aqui também podemos ver recomendações para a dose inicial, intervalos de administração e outros. E aqui vocês podem ter acesso. E, finalmente, alguns comentários e preocupações importantes com relação ao uso. E podem ver que nem todos os especialistas estão de acordo, porque podemos ver as diferentes opiniões com relação à região. E como foi dito, o custo é baixo, o impacto é alto.
Então, é possível de implementar esses pacotes essenciais. E também com o pacote expandido seria melhor. E para finalizar, um roteiro para avançar na região. Primeiro, é fundamental reconhecer que os cuidados paliativos para crianças e adultos é uma parte dentro da cobertura universal em saúde. Não tem cobertura nacional de saúde sem cuidados paliativos. Os países podem adotar o pacote essencial como um padrão, especialmente na atenção primária. E tem e ter os medicamentos essenciais e os processos de aquisição, todos alinhados com o pacote, porque se não temos as normas, o pacote não pode ser implementado. Também precisamos investir em formação baseada na atenção primária, para poder garantir que os que estão junto com as pessoas têm o conhecimento para oferecer os cuidados paliativos. O monitoreio também é importante e a disponibilidade de medicamentos, equipes capacitadas, pacientes atendidos para poder saber se estamos chegando aos que estão precisando dessa ajuda. E algumas mensagens: o sofrimento associado à saúde está aumentando e se distribui em forma desigual entre os países e dentro dos países. O pacote essencial oferece uma resposta mínima orientada à atenção primária e o pacote expandido aumenta progressivamente a capacidade segundo os recursos de cada sistema de saúde. A disponibilidade, quer dizer, não basta ter os medicamentos, precisamos saber usá-los em atenção primária. Então, temos esse manual e a colaboração global é importante para poder gerar evidências, validar as ferramentas e aumentar os cuidados paliativos. E tudo isso é possível a cooperação entre regiões, instituições e profissionais como vocês que colaboram para que a gente possa realmente melhorar essa situação que atinge a todos. Cuidados paliativos é assunto de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Tânia Pastrana, para descrever um pouco esse processo de consenso com muitos especialistas e líderes em cuidados paliativos, alguns conectados com a gente e que participam nesse processo de consenso e que estão aqui com a gente. E para poder ver o pacote essencial e expandido para a região. E o que me chama a atenção é essa parte dos medicamentos, morfina, oral, injetável, que é chave para o manejo da dor e todas as brechas com relação à região. Então, muito obrigada por esse trabalho. E continuamos na implementação desses pacotes, porque, como a senhora falou, sem os cuidados paliativos não tem cobertura universal em saúde. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos vocês, 420 participantes, quase 500 participantes por se unir ao nosso webinário sobre cuidados paliativos. Gostaria de também reconhecer a participação dos nossos colegas de Sri Lanka, Zâmbia, Paquistão, Armênia, América do Sul. É uma honra ter vocês conosco como OPAS, trabalhando com a Associação Internacional para Cuidados Paliativos e poder promover a implementação desses pacotes essenciais ampliados para adultos e crianças. E continuamos. E continuando com o programa, para ver agora a parte dos recursos humanos, que a gente viu é um componente-chave do pacote essencial expandido com os cuidados paliativos. Então, uma das atividades que estamos fazendo a partir da OPAS, desde a Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos, é a formação contínua dos recursos humanos. E temos oportunidade de educação contínua na região. E para falar sobre essas oportunidades e todas as experiências da região, para formar recursos humanos em cuidados paliativos, temos o nosso colega agora, o nosso parceiro, o Dr. Mark Stoltenberg, para falar sobre o fortalecimento das capacidades dos cuidados paliativos na América Latina e no Caribe. Agora com você. Muito obrigado, Silvana, e olá a todos.
Estou muito contente de estar aqui com vocês, hoje de manhã, tarde, noite, dependendo em que parte do mundo vocês estão, para falar um pouco mais sobre os cuidados paliativos e como continuar crescendo. A primeira coisa que eu quero falar é que vocês já escutaram isso com a doutora Tânia e com a Afsan, que estamos num momento muito emocionante de cuidados paliativos e no desenvolvimento de cuidados paliativos. Faz 10 anos atrás ou 20 anos a gente não tinha pesquisas para poder entender o que é paliativos e como podemos crescer. Mas tudo isso está mudando muito rápido e agora estamos em novos tempos. Bem-vindos a todos e os que já participam e os que estão pensando em participar, por favor, participem com a gente. Esse momento é muito emocionante porque o desenvolvimento específico de cuidados paliativos na América Latina é muito diferente, heterogêneo. Temos áreas de serviço e temos lugares onde a qualidade é muito boa e temos exemplos para aprender. E, ao mesmo tempo, temos lugares com grandes dificuldades, como no campo. E também tem países que falta muito devido à maior quantidade de pacientes. Então, é importante saber onde estamos nesse momento. Temos diferentes níveis, mas dentro da América Latina, também fora da América Latina, temos outros exemplos também. Outras partes do mundo também sabemos que temos exemplos, por exemplo, em Uganda, ou no Chile, ou na Costa Rica, temos grandes exemplos que em 5 ou 10 anos, com um ministério que trabalha muito bem, que trabalha junto com líderes nacionais, pode mudar e diminuir a distância. E sabemos que é possível. Então, temos que fazer isso. Então, a pergunta é como? Como podemos fazer isso? Para poder explicar outra vez e ser muito claro, sempre eu digo que estamos numa nova etapa. Antes, foi o tempo para construir, para medir o sofrimento, quais são as medidas paliativas, como podem integrar a nível regional, ou nacional. E foi muito importante que a gente fez esse processo de pesquisas, mas eu acho que já temos bastante, elementos, temos bastante elementos de estudos. Então, agora nós não devemos seguir pesquisando, mas devemos, é o momento de terminar e trabalhar juntos, trabalhar em rede e crescer juntos. Então, temos aqui 10 minutos. Eu vou falar muito rápido em 3 estratégias que trabalhamos na região que são muito importantes. O primeiro é que temos que colaborar e não duplicar o trabalho. O segundo ponto é que precisamos estar centrados no acesso e na qualidade, porque só podemos ter, às vezes, não estamos medindo a qualidade, só estamos vendo a questão do acesso. E outro ponto que eu acho que é importante, que não é que precisamos de ter mais atenção e mais apoio aos jovens líderes para ter um futuro mais brilhante para todos. Também falamos o primeiro. Eu estou convencido de que parte da solução é que devemos colaborar e para isso devemos utilizar as redes. E temos muito trabalho para que cada país, cada instituição individual construa quadros clínicos, educativos e políticas desde zero. E porque às vezes repetimos em cada país e começamos desde zero. Podemos ser mais rápidos e eficientes e podemos colaborar de forma regional e de forma internacional e vendo o que está funcionando, como é o pacote essencial e como integrar tudo isso de uma forma atual e compartilhar com todos, porque não é a minha forma de fazer, é como podemos compartilhar para diminuir as diferenças. Então, esse é um ponto. Outros detalhes importantes também é que quero ser muito claro que as soluções para a América Latina, a solução não está nos Estados Unidos. Todos os exemplos mais inovados, mais interessantes, mais integrados com relação à cultura da América Latina, nenhum está nos Estados Unidos. Está no Uruguai, está no Chile, está na Colômbia.
Então, quando estamos procurando soluções internacionais, não é o sul olhando para o norte, é o centro olhando em todas as direções para poder compartilhar. Então, eu acho que isso é algo muito importante que eu queria dizer. E como eu aprendi isso, trabalhei junto 5 anos com OPAS, agora com o OMS, e tentamos fazer diferentes versões em redes para poder tentar fazer essa colaboração. Então, vou fazer uma história de 5 anos em 5 minutos. O que estamos fazendo, o que aprendemos. Então, começamos no meio da pandemia. E quando eu falei com a Silvana, deu uma ideia para começamos com um programa de ECHO, e começamos com um no Caribe em inglês e outro na América Latina em espanhol. E o programa do Caribe continua. E já faz 6 anos que estamos fazendo esse programa. E na América Latina mudamos devido ao tamanho e o contexto é um pouco diferente. No segundo ano, tivemos alguns problemas na América Latina, foram quase 200 pessoas e não podemos ter um eco de um paciente quando tem 200 pessoas. Então, tentamos com um grupo mais avançado e um grupo mais básico. Funcionou, mas notamos que as necessidades das pessoas, e a maioria eram líderes jovens, e como implementar os cuidados. Quer dizer, não foi uma pergunta de clínico. Então, fizemos uma terceira versão e também foi um workshop presencial no Congresso na Costa Rica. Alguns estão aqui, devem estar nessa foto. Então, fizemos um programa virtual. E fizemos um programa virtual e foi muito bom. Mas não continuamos. Mas aprendemos muito. Depois disso, fizemos redes de integração juntos com a OMS e começamos no Caribe em 2024. E essa foi a primeira reunião de trabalho OMS. E depois disso começamos já faz um ano mais ou menos, com uma rede de colaboração conectada diretamente com um nível nacional para crescer, e a rede está continuando. E também temos o Eco do Caribe e também temos a rede que está revisada, que tentamos com a Estados Unidos. E também estamos lançando um novo programa de Compass para acompanhar os países e integrar cuidados paliativos, e vamos começar em 26, e como eu falei, com 12 países do mundo. Quer dizer, 2 países em cada região. Então, estamos muito contentes para as novas redes que estamos construindo. Então, o que a gente aprendeu? Aprendemos a energia, a necessidade e a satisfação, e tudo isso foi muito positivo, e por isso foi uma honra, e estou muito contente e aprendendo muito com as redes. E uma parte muito importante é que não começamos com nossas ideias, com nossas perguntas e pesquisa. Começamos com as necessidades dos líderes da América Latina. Então, isso nos mostra que os planos para seguir sempre devemos começar com as necessidades das pessoas que estão fazendo o trabalho diário, que estão cuidando dos pacientes, e ver o que é que eles precisam. E precisamos começar assim. E também eu acho que não tem uma maneira para fazer rede. Então, a minha ideia é que não é uma rede, outra rede. Precisamos muitas redes com mais oportunidades para poder colaborar, conectar, fazer relações, dar oportunidades. E tudo isso é o melhor para todos. Então, esse foi o ponto 1. Temos que colaborar. E também vou passar outra coisa que eu acho que aprendemos nesses programas com os colegas, é que precisamos pensar o acesso, mas também precisamos integrar métricas de qualidade para garantir quando estamos integrando, para poder ter resultados com os pacientes. E às vezes não notamos isso, mas às vezes podemos até danos. Então, um exemplo muito rápido isso é Colômbia, e eu vou dar 2 exemplos. Havia uma paciente que foi a tia da minha esposa, entrou no hospital em Bogotá e recebeu o serviço de cuidados paliativos.
Esse foi um médico. Eu estava no quarto para ver por 3 ou 4 minutos para perguntar onde estava a dor, quanta morfina precisa. E ele disse, bom, você- quer dizer, ele deu a receita e foi embora e não voltou mais. Então, e não teve uma continuidade. Então, também teve outro caso e também entrou, viu o paciente. Temos um paciente com câncer metástico e foi feita uma pesquisa de 1 hora. Depois um médico, depois uma enfermeira, depois um terapista, uma psicóloga para falar sobre o sofrimento e sofrimento existencial. E depois passou a outra etapa para continuar a conversação. Depois passa para uma equipe que está conectada para fazer visitas em casa para poder ajudar com a dor. Ele recebeu cuidados paliativos também. É, não são iguais os dois cuidados paliativos. Não estou falando que precisamos chegar e ver tudo com relação ao paciente, mas temos que incluir uma lista de qualidade. E outro ponto que vou dizer é que eu tenho certeza de que temos bastantes pessoas que temos que ter a energia e, e estou muito contente porque os jovens também estão aqui e eles estão trabalhando e estamos muito contentes por isso e devemos apoiar os jovens. E o trabalho faz 20 anos, faz 20 anos eles gritaram, né, para a OMS que cuidados paliativos era importante. E graças aos anteriores, aos que vieram, que estamos aqui trabalhando com cuidados paliativos. Então, a pergunta agora não é o que é cuidado paliativo, mas como é que podemos implementar. Eu escutei que outra reunião da OMS, o que nos trouxe aqui não é o que nos vai levar para frente, mas devemos pensar em novas formas. Não precisamos fazer pesquisas como antigamente. Agora temos que colaborar e pensar o que está funcionando e dar apoio aos nossos jovens e para que eles possam também crescer juntos. Então, última coisa para os que estão escutando, que gostam disso, temos a colaboração de Harvard, na Universidade Católica no Chile também, que é um programa para líderes jovens que querem trabalhar na integração. E aqui, então, temos o QR Code. E se vocês querem entrar, estamos muito felizes de dizer bem-vindos para todas as pessoas que queiram trabalhar junto com a gente para poder crescer em cuidados paliativos. E alguém que está entrando e se quer aprender um pouco, aqui também temos um grande exemplo, o trabalho da OPAS, que fizemos junto com alguns colaboradores, já faz 6 ou 7 anos. Aqui tem um curso completo, um curso grátis. Acho que já mais de 300 mil pessoas já fizeram esse curso. Então, todos os que quiserem fazer também esse curso grátis, essa é uma boa opção. Ainda tenho 1 minuto. Muito obrigado pela oportunidade e sorte a todos nesse trabalho muito lindo. Excelente. Muito obrigada, Dr. Marques. Obrigado pela colaboração durante todos esses anos, colaborando para incentivar a educação e sua colaboração com os jovens líderes na América Latina e no Caribe e recursos humanos, e fazendo todo esse trabalho na América Latina. Muito obrigado. E também este webinário é outro exemplo temos outro tipo de criar comunidade e prática em cuidados paliativos. Então, quero dizer que vamos continuar a partir da OPS, trabalhando muito próximo, trabalhar em conjunto e com associações da América Latina para cuidados paliativos, para continuar com esses webinários, para continuar colaborando, compartilhando experiências e desenvolvendo a rede de cuidados paliativos. Então, muito obrigado pela participação hoje
E vamos continuar em 2026 com outros webinários, mas ainda não terminamos. Temos mais o nosso programa hoje. E agora queremos enfatizar um pouco a importância dos cuidados paliativos nas populações pediátricas, porque sabemos que as necessidades das crianças e adolescentes que têm câncer e outras doenças precisam de cuidados especializados. E as diferenças nessas populações às vezes, são maiores às vezes a diferença é maior na população de criança do que na população adulta. E estamos trabalhando com a Iniciativa Global do Câncer Infantil e tem um componente de cuidados paliativos. Então, para apresentar o trabalho da OPAS para o fortalecimento dos serviços de cuidados paliativos do câncer infantil, convido a doutora Liliana Vasquez, que é a nossa pediatra oncológica aqui na OPAS. Obrigada, Silvana, a todos os apresentadores do webinar. É um prazer ter a colaboração conjunta e poder ter a oportunidade de chegar a tantos colegas que estão trabalhando no tema de cuidados paliativos. Realmente, ouvindo muitos dos comentários, grandes expertos que estão no webinar, é verdade que o acesso aos cuidados paliativos é um tema importante, prioritário. No caso das crianças, muito mais motivo, porque sabemos que o acesso aos cuidados paliativos pediátricos ainda não é suficiente. Historicamente, as crianças, adolescentes ainda têm brechas muito grandes sobre o uso, em relação aos adultos, o uso de medicamentos para a dor continua atrás do que os medicamentos dos adultos e os recursos que se tem, incluindo os pacotes, muitas vezes não cobrem as necessidades que se precisam para o cuidado pediátrico. Então, isso em geral é um problema importante. Desde a OPAS temos um dado muito importante, como mencionou Silvana, da Iniciativa Mundial de Câncer Infantil, um dos pilares, especialmente com centros de excelência como o Tru Universal, tenta integrar os cuidados paliativos pediátricos para deixar mais perto para o pessoal médico, não médico, enfermagem, psicologia, psicossocial, técnico, tudo, e poder ter realmente uma abordagem muito mais integral. Desde o diagnóstico, durante muito tempo, se pensou que as pessoas doentes, os pacientes, deviam ter cuidado, só na etapa final deviam ter acesso aos cuidados, mas agora vemos que se tem uma aproximação maior do diagnóstico do câncer, por exemplo, de um menino, uma criança, adolescente. Existem documentos muito importantes desde a Organização Mundial da Saúde, os trabalhos feitos de forma mundial, e desde a OPAS chamamos do Incure Americas, que é curar todas as crianças com câncer e doenças catastróficas através do barco de trabalho da Iniciativa Mundial contra o Câncer Infantil. Mas sabemos que, sem dúvidas, o diagnóstico de câncer numa criança ou num adolescente é menor em relação aos outros diagnósticos que precisam um cuidado especial, paliativo de qualidade de vida após o diagnóstico, desde doenças congênitas, hereditárias, autoimunes, neurológicas, tudo um grupo de condições que sabemos que são necessárias abordadas um enfoque de cuidado paliativo, e é desde aí onde a gente aponta para que seja acessível para todos. Acho que a doutora Pastrana falou que cuidado paliativo é uma tarefa de todos, e é uma coisa que está em dívida há muito tempo, especialmente com as crianças. É por isso que é importante integrar o cuidado paliativo pediátrico desde o diagnóstico, também nas políticas públicas, intervenções a nível de macro, desde os ministérios de saúde, desde onde a gente estiver, desde a comunidade, melhorar a comunicação, o controle dos sintomas, desde uma
idade, melhorar o tratamento, e especialmente saber que cuidado paliativo são intervenções altamente custo-efetivas, porque por muito tempo se pensou que era um luxo que não realmente dava, que essas intervenções, projetos não de profissionais da saúde e a comunidade em geral, porque iam atrás de outras prioridades. Mas hoje sabemos que os cuidados paliativos poupam também muitos recursos, salvam hospitalização, sofrimento, especialmente das crianças, a mobilidade importante para os pacientes pediátricos que sabemos que pode ficar por muitos anos ou décadas com um tratamento. Então, tudo isso somado que a criança e a família toda, realmente, a mãe, o pai, a comunidade toda, os irmãos. Então, tem que ter um enfoque integral para poder atender esses pacientes. Isso vai com o marco de trabalho do Cure All ou Cure Americas dentro da região das Américas, que quer optimizar os recursos, sabendo quais são os limitados para melhorar a deteção precoce, diagnóstico, tratamento, cuidado paliativo como um dos pilares importantes e cuidado de supervivência, além do que foi o último tratamento oncológico. Como é que isso para as crianças, especialmente com câncer, pode se conseguir? A iniciativa mundial de câncer infantil é ambiciosa, é um sono que temos entre muitos na comunidade de oncologia pediátrica de poder melhorar a supervivência das crianças, independentemente de onde eles nasceram, onde eles vivem, até uns 60% até o 2030. Muito importante no mandato é também reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes através de um pacote de trabalho alinhado com sistemas de saúde para melhorar os centros de excelência, cobertura universal, regimes de tratamento, avaliação, monitoramento. E são 3 pilares como advocacia, financiamento e governança. É um trabalho conjunto, participativo. No final, daremos o e-mail de Curol e da Parro para que vocês possam contactar nós. Estamos abertos porque são mais de 200 profissionais na região toda das Américas que já participam, muitos deles de cuidados paliativos. Muitos países conseguiram se levantar trabalhos, recursos, que gostaríamos que também vocês nos ajudassem a difundir e implementar na sua prática e, claro, melhorar, porque sempre tem uma oportunidade para melhorar. Esses recursos tiveram um processo metodológico de desenho, avaliação, diagnóstico situacional, necessidades educativas, desenvolvimento, validação e disseminação desde o ano 2023. Um dos recursos mais importantes para nós foi para chegar ao diagnóstico situacional de cuidado paliativo pediátrico. Como é além do câncer? Essa foto, quais são os planos na região, baseado, claro, nos brilhantes trabalhos dos colegas que apresentaram no dia de hoje, Tânia, Demarc, Afsan, sobre cuidados paliativos, que já têm publicados manuais, atlas, documentos técnicos que envolvem também as crianças, e isso é acessível através da página da PAS. E tem o QR ali. Aqui tem intervenções, projetos, cuidados em cada um dos países da região, e você vê também inequidades que temos enquanto ao acesso, planejamento, políticas de saúde. Igualmente, os materiais educativos para pais, que são muito importantes, para cuidadores, como é que isso pode influenciar na prática clínica dos nossos países? Infografia sobre cuidados paliativos é um trabalho muito bonito, junto com os que mencionei ao longo do trabalho conjunto do St. Jude Children's Hospital como centro colaborador do câncer infantil para a OMS e OPS, enquanto há desenho de gráficas, alguns marcos de trabalho que são necessários para poder compartilhar, estão disponíveis também em espanhol, inglês, português e francês. Mark falou também sobre o curso virtual de cuidados paliativos. Nós temos também um
um curso de cuidados paliativos em câncer pediátrico que está completamente disponível na web de Cure All e na OPS. Temos mais de 70 mil participantes do curso, não só na região, mas fora da região. Estamos muito orgulhosos porque realmente podemos, além de ter recursos, não precisa reinventar, isso pode se adaptar muitas dessas oportunidades, documentos e ferramentas para todos, igualmente materiais para a comunidade, para os pais, para os cuidadores ou qualquer pessoa que gostaria de conhecer um pouco mais de cuidados paliativos. Finalmente, deixo aqui o slingshot do que é a caixa de ferramentas, os quais se tornam esses recursos que estão disponíveis tanto para a família, a comunidade, em forma de vídeos, bubbles, profissionais da saúde, não, talvez não especialistas necessariamente, todos temos um papel no cuidado paliativo de uma criança, de um adolescente com câncer ou uma doença catastrófica ou uma doença que precisa um cuidado paliativo nesse momento. Por que não também para salubristas especialistas que tenham disponibilidade de informação muito mais específica baseado no que estamos hoje na região? Então, convido a que possam visitar e possam baixar os documentos e compartilhar com seus colegas e a comunidade. Finalmente, aqui está o e-mail do Cure na OPAS. Se vocês gostariam de se somar a essa iniciativa e o trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Muito obrigada. Excelente trabalho, muito obrigada, doutora Liliana Vasques, por descrever um pouco o trabalho da OPA junto com o Sanjutsu e os colegas, alguns de vocês que estão participando conosco na iniciativa global de câncer pediátrico, que tem um componente forte para fortalecer os serviços de cuidados paliativos. Muito obrigada. Bom, isso acaba a agenda das palestras, mas temos alguns minutos antes de finalizar para ver as perguntas que vocês estão colocando no chat, na secção de Q&A. Então, eu queria convidar nossos painelistas, Liliana, Ania, Absan, Mark, para abrir suas câmeras para fazer uma troca, segundo as perguntas que a gente recebeu, antes de finalizar o nosso webinar e fomentar a discussão dessa nova rede que estamos criando ou crescendo, né, da rede que a gente tem já através de Cure, do SECUS e da Associação Latino-Americana. Então, vamos para a primeira pergunta. Não vemos mais as perguntas e respostas aqui, mas havia uma pergunta para a Afsan, que estava apresentando alguns dos dados, principalmente sobre as necessidades de cuidados paliativos mundialmente na região da América Latina e do Caribe, a desagregação dos dados, as pessoas que vivem com deficiência, os diferentes níveis de renda, que refletem um pouco mais as necessidades, das pessoas com cuidados paliativos. A Liliana, se você gostaria de falar também um pouco mais sobre as necessidades das crianças com câncer, em termos do que já sabemos dos dados, Mark, Tânia também. Muito obrigada. Sim, gostaria de mencionar que a avaliação ou análise para medir a carga baseada nos dados da prevalência e da mortalidade. E estamos limitados sobre o que temos globalmente disponível para comparação, mas o trabalho que temos com os estimados atualizados são desagregados por sexo, 4 grupos diferentes de idade, nível de renda do país, e também as regiões geográficas em termos de deficiência. Estamos nos focando mais nos sintomas, nas sequelas associadas aos sintomas, e é importante para ver como medimos a deficiência e o sofrimento. Mencionei que há um passo proposto como parte do trabalho da Comissão Lancet
e que é uma ferramenta para medir o sofrimento e que é aliviado pelas intervenções para complementar as métricas disponíveis como DALIs e QALYs, que não incorporam algumas dessas sequelas. Então, isso faz parte de uma agenda de mais longo prazo, e eu acho que também é importante ter um reconhecimento e investimento para desenvolver esse tipo de métricas, para ter dados disponíveis, dados de qualidade, e algo que observamos nos trabalhos anteriores é que há muito que pode ser feito para ter uma análise mais aprofundada. Muito obrigada pela pergunta. E estou também oferecendo aqui alguns dos links das publicações atualizadas e também o documento sobre a metodologia, detalhes que incluem os multiplicadores que usamos e dados sobre a mortalidade e prevalência, qual a experiência do paciente e quantos dias de sofrimento experimentam. Há muitos dados, mas precisamos fortalecê-los. Sí, no, es un tema muy Liliana, você quer pensar nos dados de crianças? É um tema muito importante. Em pediatria também tem uma análise sobre a necessidade de cuidados paliativos nas crianças e adolescentes, sabendo que são só alguns números. São 4 milhões de crianças no mundo que poderiam precisar de algum tipo de cuidado paliativo. Desses 250 mil se acha que estão na América Latina e o Caribe. E desse grupo, um grupo terá câncer com as mesmas patologias entre neurológicas e outras, provavelmente, mas não menos de 50 mil crianças hoje precisam de cuidados paliativos. Deles, uma grande brecha enquanto ao que é o acesso ao cuidado paliativo em termos de atenção, provisão, tratamentos específicos. E outro tema que também é relacionado, tem muito a ver do consumo humano. Então, é grande de se especializar e ter um treinamento em cuidados paliativos. A maioria dos países hoje na região tem equipe de cuidado paliativo pediátrico ou menos por milhão de habitantes. Então, são dados que realmente chamam a gente à reflexão para melhorar esse aspecto do que é a política pública, o estabelecimento de guias, para poder insertar o cuidado paliativo pediátrico dentro claro, a atenção integral do paciente pediátrico. Mas acho que é muito importante conhecer esses lados para saber aonde temos que ir, mais especial ênfase. Isso são pessoas, né? E trabalhar continuamente em cuidados paliativos marca a diferença mais à frente. están ya disponibles tanto para adultos como para Aproveitar os pacotes que estão disponíveis tanto para adultos e para crianças. Tânia, alguma reflexão sobre os dados, sobre cuidados paliativos? Esses dados incluem muitas condições. São várias condições também, e várias dessas condições para crianças que vivem com necessidades especiais. Então, eu queria dizer, Liliana, é que precisamos de profissionais, precisamos de cuidados paliativos sejam reconhecidos como uma disciplina. E, além disso, precisamos do primeiro nível de atenção. Não é possível cuidados paliativos a 4 milhões e 5 milhões de pessoas que temos na região, somente com especialistas, e que precisam de uma longa carreira, 7 anos. Então, precisamos treinar os profissionais da saúde, não somente médicos, mas também outros profissionais da saúde,
para os cuidados paliativos na atenção primária, identificando necessidades e tudo o que fazemos na atenção primária e também em cooperação com especialistas. Quer dizer, não somente são camas especialistas, mas é algo relacionado com a comunidade que tenha esse treinamento. Mark, do you want to reflect a little? I know you guys do a lot of research at Mass General Hospital. Mark, você quer fazer alguma observação? Eu sei que vocês fazem muita pesquisa nesse Eu sei que não sentido no temos Mass muito General tempo, Hospital. mas pelos dados, e eu concordo que Liliana, Afson e Tânia disseram. E outra coisa que também estamos pensando no nosso, como grupo de pesquisa, é que uma coisa que a gente precisa é de informação sobre os pequenos projetos de integração. Temos vários projetos e programas novos, serviços nas áreas rurais, novas ideias e tudo isso como pode integrar com oncologia e que tem na América Latina, mas que não tem suficientes recursos nem estrutura para publicar também. Então, muitos não sabem o que das inovações que estão acontecendo. Então, estamos pensando como podemos ajudar para ajudar áreas que estão fazendo um trabalho muito bonito e que pode ajudar em outras partes da região, para poder ter suficiente ajuda para poder publicar e distribuir e compartilhar. Então, eu acho que a área de pesquisa que estamos tentando colocar e ajudar mais. E como integrar os cuidados paliativos na atenção primária de saúde, porque temos casos, mas não estamos tendo acesso para poder entender e poder compartilhar também. Excelente. Antes de terminar, quero fazer uma nova rodada de perguntas sobre uma pergunta que é muito importante com relação às discussões que temos nesse momento, também, por exemplo, no Canadá, meu país. Eu sei que estamos tendo várias discussões em vários países, na América Latina, na Espanha e outros. Então, Nessa situação, há mais necessidade de mais recursos humanos, equipamento, insumos, todos aqueles pacotes que já são necessários para cuidados paliativos. Além deles, é preciso se colocar os arcabouços legais, os suportes sociais e o tipo de serviço que vem no bojo da morte assistida. Então, eu gostaria de saber do IHPC, da Universidade de Purdue, do Mass General. Lilian, se você quiser refletir. Antes, se a gente quiser abrir de novo. Liliana, eu vejo que você está conectada. Muito bom ver vocês. Ela não precisa de apresentação. Ela é diretora executiva do IHPC, uma líder importantíssima há muitos anos no obrigada, trabalho de cuidados Silvana. paliativos. Estou com um pouco resfriada. Eu estou ouvindo a tradução aqui. Quanto à questão da morte, do suicídio assistido, o IHPC tem uma posição oficial, dada o fato que somos uma agência internacional, é necessário que nós respeitemos também como as nações entendem sua própria legislação, suas próprias restrições e regulamentos, e a nossa posição é, portanto, que nenhum paciente deve ter acesso a suicídio assistido antes de ter acesso a cuidados paliativos, e sabemos que indivíduos que provavelmente estão solicitando o suicídio assistido é porque o sofrimento deles é insuportável, seja físico, existencial, espiritual, emocional, sofrimento. E então essa é
a posição oficial do IHPC. Eu só queria ter certeza que estivesse bastante claro. Eu peço desculpa novamente pela voz. Poxa, que pena que você está com dor de garganta e obrigado por ter vindo mesmo estando se sentindo menos bem hoje. Foi um prazer ter você, Liliana, ter a rede toda do IAHPC, todos os nossos palestrantes, a Sana, Tânia, Liliana, Mark, todos vocês, quase 500 pessoas conectadas hoje, não só da América Latina e Caribe, mas do mundo todo. Isso mostra todo o compromisso, a necessidade de compartilhar informações. Temos os links no nosso chat que levam vocês aos manuais todos que foram apresentados hoje e estamos à disposição. Visitem todos os nossos sites da OPAS, do Mass General Hospital, IHPC, a Associação de Cuidados Paliativos da América Latina e Caribe, onde vocês vão ter também acesso a outros materiais, outros sites. E, por favor, fiquem sempre junto à OPAS. Nós vamos ter uma série de webinars para cuidados paliativos para o câncer infantil, câncer em geral, NCDs. Liliana, se você tiver energia agora para poder fazer algumas palavras de fechamento, eu agradeço. Muito obrigada, Silvana, obrigada a todos. Eu quero agradecer todo mundo por estar aqui hoje e gostaria também agradecer a todos os palestrantes pelas apresentações importantíssimas. Vocês trouxeram muita informação em um tempo bastante reduzido. Nós realmente apreciamos muito, foi uma honra e uma alegria poder participar com vocês, trabalhar com vocês nesses esforços, nesse projeto. E eu estou ansiosa por trabalhar com vocês, Silvana, e todo mundo da OPAS, todos os membros, na implementação desses pacotes. E, acima de tudo, muito feliz de poder participar dessa rede que você está facilitando, Silvana. Muito obrigada, Silvana, por tudo que você está fazendo para as Américas. Excelente, muito obrigada, Liliana, todos os participantes, apresentadores, palestrantes, obrigada. Nós vamos